3 dias de escuridão completa, total. Dias em que nada funcionará. E provavelmente os dias se tornarão noites. E as noites nem estrelas terão. Está na Bíblia. E é também um objeto de preocupação científica. Afinal, o que vai acontecer na Terra? No âmbito religioso, os 3 dias de escuridão se resumem numa profecia que cativou muitos católicos ao longo da história. As origens da profecia não são claras, mas ela foi atribuída a vários santos e místicos ao longo da história. Alguns acreditam que ela vem de Santa Hildegarda de Bingen, enquanto outros a atribuem a São Patrício ou Santa Teresa de Ávila. A profecia dos 3 dias de escuridão também foi associada às 10 pragas no livro do Êxodo e ao Apocalipse de João. A praga da escuridão não natural, mencionada no 6º selo e no 5º frasco do Apocalipse, foi vista como um possível paralelo aos 3 dias de escuridão. No entanto, os detalhes da profecia não são encontrados nem no livro do Êxodo, nem no Apocalipse de João. Os detalhes da profecia são derivados de revelação particular. No entanto, a profecia foi abraçada por alguns católicos como uma mensagem poderosa e urgente de Deus, enfatizando a importância da preparação espiritual e do arrependimento. A profecia dos 3 dias de escuridão é relativamente simples. O mundo será mergulhado na escuridão por 3 dias, durante os quais demônios vagarão pela terra e causarão grande destruição e sofrimento. Os fiéis serão instados a ficar dentro de casa durante esse tempo, com suas portas e janelas fechadas e cobertas, e a orar e se arrepender de seus pecados. A profecia também afirma que durante esse tempo, uma grande purificação ocorrerá. Aqueles que se prepararam espiritualmente serão protegidos, enquanto aqueles que não fizeram sofrerão muito. Os fiéis são instados a fazer uso de sacramentais como água benta e velas abençoadas para proteger a si mesmos e suas casas. Ana Maria Thaís de a Beata, que foi mãe, visionária, mística, profetisa e terceira trinitária, beatificada pelo Papa Bento XV em 1920, é a vidente mais conhecida dos 3 dias de escuridão. Assim, ela descreveu o evento. Virá sobre toda a terra uma escuridão imensa, que durará 3 dias e 3 noites. Nada poderá ser visto. E o ar estará carregado de pestilência, que reivindicará principalmente, mas não apenas, os inimigos da religião. Será impossível usar qualquer iluminação feita pelo homem durante essa escuridão, exceto velas abençoadas. Aquele que por curiosidade abrir sua janela para olhar para fora ou sair de casa cairá morto no local. Durante esses 3 dias, as pessoas devem permanecer em suas casas, rezar o rosário e implorar a Deus por misericórdia. Todos os inimigos da igreja, sejam conhecidos ou desconhecidos, perecerão sobre toda a terra durante essa escuridão universal, com exceção de alguns que Deus logo converterá. O ar será infectado por demônios que aparecerão sob todos os tipos de formas horrendas. Como ela faleceu em 1837, a que evento ela poderia estar se referindo? É possível que ele já tenha acontecido ou está por vir? Segundo a Beata, que viveu no século XVIII, 3 dias de escuridão total cobrirão a terra, durante os quais nenhuma luz artificial funcionará, exceto velas bentas. Durante esse período, ocorrerão eventos terríveis como guerras, demônios à solta e uma chuva de fogo. Embora essa profecia tenha gerado muita especulação e medo, é importante notar que a Igreja Católica nunca se posicionou oficialmente sobre a fidedignidade dessa profecia. Além disso, algumas fontes afirmam que a associação dessa profecia com outros santos, como Padre Pio, é infundada e resulta de fake news. Na década de 1950, quando assimilaram seu nome a esta profecia, ele mesmo desmentiu o boato. No final do século XIX, uma católica bretã chamada Marie-Julie Jarren relatou que, em 22 de fevereiro de 1873, ela experimentou uma aparição de Maria. Dos 23 anos na época até sua morte, ela carregou os estigmas e sofreu ataques do diabo. E ela também supostamente experimentou períodos extraordinários de jejum e tinha o dom de profecia e dos milagres. Durante sua vida, ela relatou várias aparições da bem-aventurada Virgem Maria e de Jesus Cristo, por meio das quais ela supostamente recebeu profecias sobre o fim do mundo, o grande monarca católico, a punição pelos pecados do povo, a destruição de Paris pela Guerra Civil, os 3 dias de escuridão e a vinda do Anticristo.
No entanto, a não ser a Igreja Católica Palmariana, na Espanha, as correntes mais tradicionais do catolicismo não dão crédito a Marie-Julie, por não ter sido beatificada e ser considerada pela Igreja como apenas uma suposta mística. Mas mesmo assim, ela teria feito uma lista de orientações para o fim dos tempos, que é rechaçada pela maioria dos católicos. Entre os itens da lista, destacam-se engolir um pedaço de papel com uma oração, o uso de velas purificadas, medalha de São Bento no pescoço, orações especiais e rituais de devoção. Bom, cada um tem sua forma de orar, pedir e agradecer, mesmo que isso seja criticado. Agora, voltando a falar sobre os 3 dias de escuridão entre as sagas bíblicas, encontra-se a história das pragas do Egito, que Deus teria enviado para libertar o povo de Israel da escravidão e demonstrar sua supremacia sobre os deuses egípcios. Desde a água que se transformou em sangue, as infestações de rãs, piolhos, moscas, morte dos rebanhos e enxames de bilhões de gafanhotos, até uma escuridão que tomou conta da região por intermináveis 3 dias. Essas pragas foram um golpe devastador para o Egito, mas foram o suficiente para convencer o faraó a libertar os hebreus. Agora, e nos dias de hoje? Essa profecia pode ou poderia estar relacionada a algum evento catastrófico? 2 eventos passados, um deles de grandiosa importância, moldaram a humanidade como a conhecemos. Eu já falarei sobre eles. O que agora está em pauta é que um novo evento poderá ocorrer e que fará uma remoldagem completa na humanidade e na sua forma de ver a vida. Mas antes, que eventos foram estes que moldaram o ser humano do passado? Um deles, segundo a Bíblia, foi a crucificação e a ressurreição de Cristo. Segundo a tradição cristã, a morte e ressurreição de Jesus ocorreram em um período de aproximadamente 2 semanas, mas suas consequências tiveram um impacto duradouro na humanidade, transformando religiões, culturas e a história mundial. Durante os anos seguintes, seguidores de Cristo passaram a não só levar sua palavra para o resto das pessoas, que tocadas as passavam adiante, como também começaram a mudar, tanto em comportamento como no relacionamento interpessoal. Nasce então o cristianismo, que deu origem à Igreja Católica. O outro, muito mais recente, que durou praticamente 2 anos, foi a pandemia da Covid-19. Muita coisa do comportamento e das relações interpessoais que ainda carregávamos desde o início do cristianismo, foram completamente modificadas e pior, acabou criando um certo distanciamento, ao invés de aproximação entre as pessoas. Ao mesmo tempo, acendeu em todos o lado da compaixão e do bem-querer, contudo, ainda há uma certa distância. O que ainda vem corroborando para esse distanciamento, sem qualquer dúvida, é a tecnologia. Da mesma forma que vimos um mundo menor, ou seja, podemos acessar a qualquer momento um vídeo gravado ou imagens de câmeras de vigilância de um país qualquer e saber o que está acontecendo por lá, estamos também vivendo esse mundo por meio da tela de um celular ou monitor de computador. Tudo se passa por meio destes meios. Até mesmo conversar com familiares ou velhos amigos não é tanto mais pessoalmente, mas virtualmente. A não ser em datas específicas, onde algumas poucas famílias ainda se reúnem, hoje convivemos bem, mas à distância. E agora? Aqueles que creem na profecia dos 3 dias de escuridão estão cada vez mais convictos de que eles estão próximos de ocorrer. O que poderia causar essa escuridão? Em termos cosmológicos, estamos vivendo um período de hiperatividades solares. Em outras palavras, nesses últimos meses, e isso se estenderá por mais alguns, o Sol tem estado em sua atividade máxima, por assim dizer. E isso causa o que os cientistas chamam de tempestades geomagnéticas ou tempestades solares. Essas tempestades ocorrem quando o Sol libera grandes quantidades de energia e partículas carregadas. Essas partículas, principalmente prótons e elétrons, viajam pelo espaço e podem impactar a Terra. No processo ocorrem as chamadas erupções solares, que são explosões na superfície do Sol que liberam altíssimas radiações. Acontece que elas podem causar interrupções nos sistemas de comunicação e também navegação na Terra, desorientando navios, aviões, interferindo nas comunicações de rádio e nos satélites. Há ainda as CMES, ou ejeções de massa coronal, que são grandes nuvens de plasma solar e campos magnéticos que são liberados do Sol. Quando essas CMEs atingem a Terra, elas podem interagir com o campo magnético do planeta e causar tempestades geomagnéticas. Por sua vez, as tempestades geomagnéticas causam flutuações no próprio campo magnético, normalmente resultando em auroras, também conhecidas como luzes do norte ou do sul, que são belas exibições de luz no céu noturno. Aliás, essa é a parte mais magnífica das tempestades geomagnéticas. Contudo, há uma preocupação muito grande acerca disso, uma vez que no passado esse mesmo fenômeno
fez a Terra se calar por dias. Você já ouviu falar no evento Carrington, também conhecido como Tempestade Solar de 1859? O evento Carrington foi a tempestade geomagnética mais intensa já registrada na história. Ele ocorreu entre os dias 1 e 2 de setembro de 1859, durante o auge do ciclo solar. No dia 1º de setembro, os astrônomos britânicos Richard Carrington e Richard Hodgson observaram independentemente uma erupção solar extremamente brilhante. Carrington estava desenhando manchas solares em uma tela quando notou um lampejo intenso. Essa erupção solar foi acompanhada por uma grande ejeção de massa coronal que viajou diretamente para a Terra em apenas 17,6 horas. Normalmente, essas ejeções levam vários dias para chegar à Terra. Auroras polares foram vistas em todo o mundo, inclusive em lugares como Cuba e Havaí, ou seja, muito além dos polos habituais. O evento causou danos severos aos sistemas de telégrafo, com muitos aparelhos queimando e linhas telegráficas se incendiando. Alguns relatos mencionam que os telégrafos continuaram a funcionar mesmo após serem desconectados de suas fontes de alimentação. Agora imagina se um evento semelhante ocorresse hoje. O que é que poderia causar? No mundo onde estamos inteiramente conectados, no qual dependemos dos smartphones e estes, por sua vez, dos inúmeros satélites para se conectar à internet, um mundo onde praticamente todo o sistema financeiro está interconectado, um mundo no qual resolvemos tudo, cada vez mais à distância, como fazer compras e pagar contas, é de se imaginar um cenário caótico e verdadeiramente assustador. Raríssimos são os lugares, instituições ou bancos que ainda utilizam sistemas antiquados, como o facsímiles da vida ou máquinas datilográficas, para registrarem suas atas e se comunicarem. Na Alemanha, por exemplo, há algumas instituições que ainda usam o fax para suas comunicações mais restritas e confidenciais. É impossível, no entanto, imaginar que o mundo inteiro tenha que retornar a esses artifícios, que na época foram apresentados como novas tecnologias, e continuar a vida até retomar sua vida normal. É impossível imaginar, mas não de acontecer. Se já aconteceu outras vezes, por que não agora? E caso isso ocorra, será, sem dúvida, um novo marco na transformação da humanidade. Se precisarmos voltar ao que éramos 40, 50 anos atrás, sairemos disso completamente modificados. Só não se sabe se para melhor ou pior, né? Será que a gente estaria preparado para isso?